E eu queria pregar com você hoje, pensar junto com você a respeito da palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de pedir para o Ministério de Culto, pessoal aí, Casole, para organização de culto, eu quero pedir para um pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão aí, fazendo favor. Amém? Quem é pai e o filho está aqui no culto hoje? E o filho pode subir junto aqui com ele rapidamente. Pastor, mas o pastor vai ficar parecendo que é combinado, pastor. Vamos ver, mais alguém aí? Tem mais alguém aí que veio com o filho aí? O filho pode subir aqui? Tá, então ó, amém, casou. Mas separa outro pai lá também. Separa lá, o irmão aqui, ó. Fica aqui na frente, aqui, ó. Senta nessa primeira cadeira que eu vou usar vocês aí nesse momento, num momento aqui da ministração. Amém? Queridos, pode sentar aqui, casolinho, ó. Senta ali, ó, na primeira cadeira aqui, ó. Senta aqui na primeira cadeira. Amém? Queridos, eu preparando essa mensagem e Deus falando muito forte ao meu coração que hoje, o pessoal já aumentou o ganho. Pode baixar um pouquinho aí. Eu vou me policiar aqui, vou colocar mais perto, amém? E Deus começou a ministrar no meu coração muito forte, que hoje nós vivemos uma vida, a gente romantizou o morrer por Cristo. Parece bonito falar, né? De uma forma que eu acredito que se colocasse aqui pessoas aqui armadas, aqueles fascistas, sabe? Armados em todas as entradas e todas as saídas da igreja aqui, e só pudesse sair quem negasse Jesus, e quem não negasse Jesus ia morrer aqui dentro. Eu acredito que uma boa parte da igreja, não sei se toda a parte, né, mas uma boa parte da igreja morreria sem negar a Cristo. Isso se deve porque nós, como cristãos, romantizamos isso, e é maravilhoso. A palavra fala que todo aquele que morrer por causa de Cristo, existe um galardão lá esperando por ele, não é verdade? Então nós sabemos que ninguém fica devendo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Então todo aquele que se entrega por Jesus, todo aquele que morre por Jesus, recebe infinitamente mais. Mas por que eu estou falando isso? A gente até está disposto por algum momento para não negar Jesus a morrer por ele. Só que o que tem pegado os cristãos e tem feito nós sermos cristãos pela metade, é que a gente não entende, muitas vezes a gente não entende, que Jesus, pulei o Kids, hein? Ó, as crianças aqui, essas crianças aqui, ó, chama os pais dele, pelo amor de Deus, leva pro Kids, fica atrapalhando a mensagem aqui, ó. Ô rapaz, vai pro Kids, nem eu pra mim, amém? É meus filhos, tá, irmãos? Estou brincando porque é meus filhos. Semana passada, domingo, isso é essa semana já. Atrapalharam o Evandro aqui, o Evandro teve que testar as bexigas para fora aqui, amém? Já falei, kids aí, as crianças de 1 a 8 anos, pode ir para lá para o kids, amém? Tem uma palavra preparada para você lá. E eu perdi de onde eu estava, pastor. Eu estava falando que a gente até acha que é bom morrer por Jesus. Mas nós temos sido cristãos pela metade, porque nós não entendemos que Jesus não nos chamou só para a morte. Se a gente for para a palavra, Jesus chamou sim a gente para a morte do velho homem, chamou sim para que quando a gente morresse, a gente tivesse salvação. E nós temos vivido uma vida politicamente correta, a gente teve um encontro com Jesus, a gente morreu o velho homem, né? Hoje nós somos novas criaturas e tudo mais, então a gente vive o cristão politicamente correto. A gente não trai a esposa não trai o marido, a gente ora uma vez por dia pelo menos, a gente lê a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Tem outros que lê uma vez por semana, ora uma vez por semana, e outros ainda que leem uma vez por ano a Bíblia, ou leem nos cultos a Bíblia, e ora pelo menos uma vez por ano. E por que eu estou falando isso? A gente às vezes acha, eu preciso ir para o céu, e simplesmente ir para o céu, e amém. Esse é um objetivo primordial de Jesus Cristo ter vindo aqui na terra e se entregado por nós, para que eu e você pudéssemos ser salvos, amém? Quem acredita nisso aí? Vocês estão certinho de tudo, é isso aí mesmo. Jesus veio aqui para que a gente fosse salvo. Só que isso é ser cristão pela metade, querido, porque Jesus não veio nos chamar só para a morte do velho homem. Jesus não veio aqui na terra para que a gente tivesse só a salvação. Jesus Cristo, ele veio mais do que isso, mais do que simplesmente por isso. E por que nós acreditamos e temos vivido como cristãos pela metade? Um pouco se deve por João 10:10, a palavra do Senhor fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E o inimigo, ele tem destruído a nossa mentalidade do que é ser cristão.
assim como o inimigo tem implantado na sociedade, mudado a mentalidade do povo, da sociedade, que o bandista, o cara que serve, aquele que vai no terreiro e tudo mais, ele é uma forma de adorar a Deus. Quem aqui já ouviu falar que o bandista é uma forma de adorar a Deus? Isso é uma mentira de Satanás. Só que a gente conversa com pessoas na sociedade e as pessoas acreditam que é uma forma de buscar Deus. A gente não pode julgar, a gente não pode ter preconceito, é só mais uma forma de seguir a Deus. Que o espiritismo é só mais uma forma da pessoa que foi embora, a pessoa que morreu, de alentar aqueles que ficaram, de dar uma palavra de consolo para aqueles que ficaram. Isso é Satanás trabalhando na mentalidade do povo, tentando destruir as verdades bíblicas. E assim como Satanás tem trabalhado na sociedade sobre tudo isso, que o homossexualismo é só mais uma forma de amor, e tantas outras mentiras que tem implantado na cabeça da sociedade, Satanás tem implantado também na cabeça dos cristãos, que ser cristão é me converter, viver uma vida sem extrair a minha esposa, sem fazer nada de errado e ir para o céu. E por que eu estou falando? Já isso é uma mentira? Não, é uma verdade, a gente tem que ir para o céu. Mas Satanás, ele não está preocupado só com a sua salvação. Existe uma palavra, eu não sei se você sabe dessa palavra, mas a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quantos aqui já ouviram esse texto, já ouviram falar desse texto? Esse texto ele fala de uma igreja que ela vai até o inferno. Ela saqueia o inferno, ela vai, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ela prega o evangelho, ela salva as pessoas, ela tira as pessoas que estão lá condenadas, e ela salva essas pessoas. O ser cristão de fato não é simplesmente morrer por Jesus, mas viver por Ele, ter uma vida entregue a Ele, ter uma vida de pregação. E Satanás, ele até aceita perder você, mas não aceita o poder da igreja sobre você, de ir saquear o inferno, de ir pregar o evangelho, de ir mudar, transformar a vida das pessoas. Porque se isso acontecer, meu Deus, Satanás está perdido. Ele até consegue acreditar e até consegue permitir que você seja salvo e esteja lá no céu no final da sua vida, amém. Ele até aceita isso. Não bonzinho, ele vai tentar você de todas as formas durante a sua vida para te tirar desse caminho, mas ele até aceita isso. Só que Satanás não consegue aceitar que a palavra de Deus se concretize, que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja, amém? Beber um pouquinho de água que já secou a garganta. E de que forma Satanás tem feito isso? Ele tem introduzido na mente do cristão que viver para Jesus é uma vida de renúncia, de abrir mão do pecado, sabe, de tudo mesmo, e de ter que ler a Bíblia. É uma vida chata, sabe? Viver para Cristo é chato. A pessoa tem que se entregar por completo. Ela tem que viver tudo de ruim na vida, porque não pode ser rico, não pode ter dinheiro, tem que ser um miserável, tem que vender tudo para seguir Jesus. Tem que, sabe, ser aquele cara chato que fica pregando o evangelho a toda hora. É aquele cara que parece que é louco, só fala de Deus, é chato pra caramba. Satanás tem colocado isso não na mente da sociedade, mas na mente dos cristãos. E nós temos sido vivido como cristãos pela metade, ou até aceitamos morrer por Jesus, mas não viver por Ele, por causa dessa mentira de Satanás sobre as nossas vidas. E talvez você chegou aqui nesse lugar, nessa igreja hoje, e acredita que é de fato, como que fala, pastor? Ser radical demais, precisar ficar pregando o evangelho, nos almoços de família falar do amor de Jesus, a oportunidade que aparecer a gente pregar o evangelho, é ser radical demais. E nessa noite eu queria provar com a palavra, provar para você que viver para Cristo é a melhor coisa que pode te acontecer. Morrer por Jesus é maravilhoso, você vai ser salvo, é verdade, mas viver para Cristo é a melhor coisa que pode te acontecer, porque Jesus não veio e te chamou só para a morte, Jesus te chamou para a vida. O mesmo João 10,10 que fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, é o mesmo João 10,10 que fala que, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então Jesus não chamou simplesmente para que você morra, mas para que você viva por Ele, amém? E eu gostaria de começar isso tudo, chamar os pais aqui, se puder me ajudar com um microfone para eles. Vem aqui, Casoli, vem aqui, rapidinho. Nossa, mas já 30 minutos? Não é possível, pastor. Sobe aqui, rapidinho, rapidinho. Amém. Casoli, queria fazer uma pergunta para você.
Qual que é seu nome? Igor. Hã? Igor. Mateus? Não. Como? Igor. Igor. É Igor o nome dele. Casole, você é pai do Igor, certo? Sim, Amém. Não nasceu de chocadeira, é pai. pai. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você chamaria o seu filho para fazer algo que fosse ruim para ele? De forma alguma. Você chamaria o seu filho para que ele fosse machucado ou entristecido de alguma forma? Não. Não. Meu querido, qual que é o nome do seu filho? Felipe. Seu nome é Felipe? Não está me enganando ele não. Não? Deixa eu te perguntar. Você chamaria o seu filho para fazer algo que de alguma forma tivesse uma mínima, uma possível forma dele ser triste, ser uma pessoa que tivesse que abrir mão de alguma coisa para ser triste? Você chamaria ele para isso? Não, Não. Deixa eu te perguntar. Você sonha algo ruim para o seu filho? de jeito nenhum. Não. O que você sonha para o seu filho com poucas palavras? Você sonha o que para ele? Eu sonho que ele continue seguindo o caminho de Deus, para ele poder ser feliz. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor pela vida deles aqui. Amém? Obrigado, meu querido. Obrigado. Gostaria de pedir para abrir Mateus 7, o versículo 11 para nós. Por que eu falei isso aqui? Eu quero ler esse texto agora. Olha o que essa palavra fala. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós somos pais ruins. O Casole é ruim, cara. O Casole não sabe de todas as coisas. A gente não entende todas as coisas. A gente consegue ver só o hoje. E mesmo assim, os meus irmãos aqui não desejam o que é mal para os filhos deles. Eles não chamariam de forma alguma os filhos deles para fazer algo que deixasse eles tristes. Eles não fariam de nenhuma forma, convidariam os filhos deles ou comissionariam os filhos deles para fazer algo que fosse machucar eles, que fosse prejudicar eles, porque o pai deseja o que é melhor para o filho. E nós que somos pais maus, desejamos coisas boas para os nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial, que é perfeito. O que ele não deseja para nós? E por que eu queria falar isso? Existe um comissionamento, para mim e para você, lá em Mateus 28, se eu não me engano, peraí, está bloqueando toda hora, Lucão, você consegue me ajudar aqui, cara? Está bloqueando toda hora meu celular aqui, está difícil aqui. É 28, 19, Mateus 28, 19, não precisa, eu não vou ler, mas se puder abrir. Está bloqueando toda hora, não estou conseguindo acompanhar aí. Amém? Mateus 28, ele vai falar de um comissionamento. O que é esse comissionamento? É quando Jesus, ele separa dentre os seus discípulos, ele tinha mais discípulos, só que dentre os seus discípulos, ele separa 12, e ele fala que essas pessoas seriam apóstolos, e ali ele faz um comissionamento: ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciai o evangelho, e pregando as boas novas. Então a gente vai ver ali Jesus chamando os seus discípulos, comissionando os seus discípulos, comissionando a todos nós, a sua igreja, para pregar o evangelho. E por que eu fiz essa ilustração simples e rápida aqui? Porque nenhum pai chama um filho para fazer algo que é ruim. Então às vezes Satanás tem implantado na nossa mente que pregar o evangelho, que mudar a vida das pessoas, salvar a vida das pessoas é chato, é árduo, é difícil demais, e é uma vida de renúncia. Só que nem sempre uma vida de renúncia é necessariamente ruim. Tem renúncias que vêm para o bem. Tem batalhas que a gente deixa de lutar que vêm para o bem. Tem coisas que vêm para abençoar a gente. E Jesus, quando ele comissiona os seus discípulos, de forma nenhuma ele queria que esses homens perdessem alguma coisa de sua vida, que de forma nenhuma Jesus queria que eles sofressem. Jean, mas eles sofreram. Jean, mas se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver homens que sofreram. Como você consegue me provar, Jean, falando da palavra, falando dos discípulos, falando do evangelho, que uma vida de renúncia não é chata, não é difícil, ou não é ruim? Eu consigo te provar de uma seguinte forma. Eu te provaria mais fácil se eu tivesse com o celular aqui na mão, com o meu texto. Mas lá em Atos, abre Atos 7 para mim, 54. Lá em Atos 7 vai falar da morte de um cara que chama Estevão. Estevão, ele foi um discípulo de Jesus, que decidiu viver para Jesus, e ele estava disposto também a entregar sua própria vida por Jesus. Vamos ler junto o texto, rapidinho, amém? Depois você pode ler, ele faz uma pregação diante do Sinédrio, ele é convocado no Sinédrio, e lá ele é interrogado
quais palavras eram essas que eles estavam anunciando, quais mentiras eram essas que eles estavam anunciando no meio do povo. E aí ele faz um discurso ali diante do Sinédrio, e no final do discurso ele olha para aquele pessoal e fala assim como no mundo sempre teve pessoas que perseguiu, que atrapalhou a vida dos profetas, quem vocês, ou seus víboras, o seu bando de peste, está querendo matar agora? Que profeta vocês estão querendo matar agora? Então ele faz esse discurso, e no final desse discurso ele dá uma chinchada naquele povo, ele dá uma chinchada diante daquele interrogatório e fala: quem vocês estão querendo matar agora? Que profeta vocês estão perseguindo agora? Porque diante de toda a Bíblia ele dá um discurso bem rápido, sucinto e simples ali, falando de toda a Bíblia, e em todos os momentos tinha alguém perseguindo os profetas. E aí ele olha para aquele Sinédrio e fala assim: quem vocês estão perseguindo agora? Qual é o profeta que você está perseguindo agora? E aí aquele povo não aguenta ver isso, e vai lá e arrasta, a palavra do Senhor fala que arrasta Estevão para fora e apedreja Estevão. Mas vamos ler agora de 54 para frente. Você tem que ler todo o capítulo 7 e um pouquinho do final do 6 para você pegar toda essa história. Mas vamos ler aqui que já vai entrar naquilo que eu estou querendo pregar. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando os fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Por que eu estou usando esse texto? Para mim, existem alguns homens, eu vou citar esses 3 homens, que são símbolos de pessoas que entregaram tudo por Jesus. E toda vez que eu leio a história de Estevão, eu choro, cara. Eu choro, porque ele era um homem que estava enfrentando a morte. Só que ele olhava para isso, ele olhou para o céu e falou: vocês estão vendo? Jesus lá no céu, vocês estão vendo? Ele está à destra do Pai, ele está em pé, ele está me esperando, de pé lá no céu. Querido, eu não sei se você consegue entender, ter a mesma dimensão que eu tenho, mas quando eu leio esse texto, eu vejo um homem que está entregando tudo por Jesus, e a honra, mais do que a dor que ele estava sentindo, mais que a renúncia que ele estava vivendo, ele olha para o céu e ele vê Jesus de pé, esperando ele. E Estevão, estavam a poucos momentos de estar lá com Jesus. Querido, será que eu e você, vivendo uma vida como cristão pela metade, a gente vai ver o nosso Pai de pé nos esperando? Meu querido, não existe honra maior nesse mundo, não existe. Um homem que sofreu, ele foi apedrejado, ele foi, arrastado para o meio do povo, e ele foi apedrejado até a morte, mas ele olhava para o céu, e ele estava vendo Jesus, de pé esperando ele. Querido, ele estava disposto a entregar tudo, porque ele sabia que aquele que esperava ele, isso valia mais que qualquer coisa, cara. Mais do que qualquer coisa, mais de qualquer renúncia. Por isso que eu falo, às vezes a gente como pai vê só o hoje, mas Jesus ele via o todo. E ele sabia que mesmo que eu e você enfrentássemos renúncias, mesmo que eu e você enfrentasse a morte, mesmo que eu e você enfrentássemos, o escárnio da sociedade, existe algo muito melhor, existe uma coisa que chama plenitude de alegria, e ela será completada quando eu e você for para o céu, se eu e você vivermos como cristãos verdadeiros aqui na terra, cristãos inteiros, não o que vive pela metade, só morre para a velha vida, mas aquele que entende que o chamado de ser cristão, o ser cristão, e eu não vou entrar nisso agora, vou esperar para entrar, é mais do que só uma vida de morte ali, mas é uma vida de pregar o evangelho, de ser comissionado, de transformar a vida de outras pessoas. Jean, mas será que só com Estevão você consegue me provar que de fato vale a pena viver por Jesus? Então eu queria falar de um carinha que a gente falou aqui, do Saulo, o apóstolo Paulo, foi também um dos grandes símbolos de homens que entregaram a sua vida por Jesus. Abre para mim Filipenses 3,
versículo 7, 8, 7 e 8, acho. Abre no 8, vamos ver. Filipenses 3, 8. Amém, é isso mesmo. Olha o que esse texto fala. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Amém? Esse texto a gente vai ver um homem que tinha alto cargo na sociedade, um homem que era respeitado, um homem que ele perseguia a igreja e fazia tudo para perseguir o povo. Ele era um cara que seguia a lei de toda, sabe, na risca mesmo. Só que um dia esse homem se converteu. E quando ele se converte, ele começa a perder posição na sociedade. Ele perde bens, ele perde terrenos, ele perde casa, ele perde tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Ele é escarnecido diante de um pessoal. E eles falam: opa, vocês não sabem, mas eu sou de Roma, hein? Vocês não entendem. Ele fala para o pessoal lá. E aí as pessoas ficam até com medo no momento. Mas é um cara que mesmo na nacionalidade dele, não pôde livrar ele do escárnio, da desonra e de viver uma vida de renúncia. Ele foi chicoteado, açoitado, e até o fim da sua vida. Aqui ele está no fim da sua vida. Ele é decapitado, para quem não sabe. Então ele vive uma vida inteira se entregando por Jesus. Ele tem uma parte da palavra ali que ele começa a falar quantos naufrágios ele sofreu, quantas vezes ele foi açoitado e quantas vezes espancaram ele. Ele fala aqui em Filipenses mesmo que as pessoas iam receber ele, iam bater nele, ia prender ele, o pessoal ia receber ele com, vamos dizer assim, com rebeldia. Não é nem com rebeldia, não sei uma palavra certa para usar isso, mas ia acabar com a raça dele. Só que antes de tudo isso, ele olha para isso, mesmo vivendo todas essas coisas, ele fala: eu considero tudo que eu perdi, tudo que eu entreguei, tudo que eu fiz, tudo que eu sofri, como nada, como, sabe, não é nada isso aí, diante de conhecer a Cristo. Eu considero tudo isso como esterco, diante da majestade, da maravilhosa graça que é conhecer, ser achado em Cristo. Querido, eu não sei se você consegue ter a dimensão disso, mas viver para Cristo, mesmo que envolva renúncias, mesmo que envolva perder tudo e morrer pobre. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu aprendi a viver na escassez e na fartura por causa de Cristo. Então ele é um homem que mesmo servindo a Cristo, ele enfrentou muita escassez. E aí tem uma parte que eu acho muito lindo, que o apóstolo Paulo, em momentos que ele estava passando fome, ele não via aquilo como fome, mas ele via como uma oportunidade de jejuar. Já pensou você passando fome na sua casa lá, e você não vê isso como fome, mas como uma oportunidade de jejuar? E aqui esse homem, que entregou tudo, que tinha alta posição na sociedade, que não era qualquer um, ele entregou tudo, e mesmo quando ele entrega tudo isso, ele vive dessa maneira, pregando o evangelho, de cidade em cidade, ele instituindo o que é ser igreja, o que pode, o que não pode, ele indo a lugares, apanhando, mas mesmo assim entregando a palavra, ele vivendo dos seus próprios braços, e ainda tendo que pregar, porque ele não queria ser um peso para a igreja. Um homem dessa maneira, ele olha para tudo isso e fala: isso é só esterco, é só adubo para que eu seja achado em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele termina a sua vida falando assim: eu combati o bom combate. Amém? Será que eu e você vamos terminar a nossa vida sendo cristão pela metade, olhando para o final da nossa vida e falar assim: eu combati o bom combate? Jean, mas sei lá, Jean, eu ainda não consigo acreditar que vale a pena viver uma vida de renúncia. Ainda me parece chato e difícil demais. Então quero usar um outro personagem aí, um outro homem que viveu algo muito difícil. Eu gostaria de pedir para abrir em Jó 42, o versículo 5. Jó 42, capítulo 42, versículo 5. Clique. Amém? Abre aí Jó. Ô Caio, vê se ela está me ouvindo aí. Amém? É isso aí. Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele tinha alguns filhos, a casa dele tudo em dia,
o homem mais rico da época, tinha muitas ovelhas. Rapaz, eu achei que ia ser rápido hoje, pastor. Acabando o tempo. Ele tinha muitas ovelhas, ele tinha, sabe, também tinha alto cargo ali na sociedade. Só que mesmo assim, por causa de Deus, porque Deus olhou para ele um dia e falou assim para Satanás: tá vendo lá meu servo Jó? Não existe gente igual ele, cara, ele é maravilhoso, eu amo Jó. E aí Satanás olha para ele: ama, fácil, ele tem tudo, ele tem do bom e do melhor, ele é rico, ele tem dinheiro, a família dele é tudo top, os filhos dele são fortes, são educados, as filhas são maravilhosas, são lindas, são amor, são doces, uma graça as filhas dele. Aí é fácil você servir a Deus, aí é fácil ser qualquer um, aí até eu sirvo. Aí Deus falou: então vai lá, pode ir lá, faz o que você achar que tem que ser feito, mas não toca na vida dele. E por causa de Deus, esse homem, Jó, ele foi, vamos dizer assim, escarnecido pelos seus amigos. Ele perdeu a sua hombridade diante da sua esposa. Jó, você está sofrendo tudo isso aí? Pelo amor de Deus, vira homem, amaldiçoa o teu Deus e morre logo, cara. Perdeu a hombridade diante da esposa. Ele foi um homem que teve a sua carne apodrecida, e mosquito, o bicho ia lá para ficar comendo a carne viva dele, toda apodrecida, fedia, ninguém queria estar perto dele. Ele diante dos amigos dele, os amigos dele tiraram toda a honra dele. Chega lá e fala: você está em pecado, cara, você é um pecador, você é um miserável, um pobre pecador, você não presta, cara, você tem que pedir perdão para Deus, você está todo errado aí. E ele perde todos os filhos. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho? Quem não tem filho tem pai e mãe aí? Imagina perder seu pai e sua mãe. Amém? De uma vez só. Perder filho é 10 vezes pior, quem tem filho sabe. Perdeu todos os filhos, tudo. Só que no final da vida dele, ele olha lá em Jó 42, versículo 5, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E isso, meus olhos te veem, Senhor, vale a perca dos meus filhos, vale a perca de tudo que eu tinha, da minha posição, da minha honra, vale tudo, Senhor, porque te conhecer, não existe o que pague isso. Ver a tua face, estar na tua presença, saber quem é o Senhor, não existe, Senhor, algo no mundo que possa pagar isso. Quem tem filho sabe que um filho nunca vai substituir o outro. Só que Jó, no final da vida dele, ele entendeu isso. Pode tirar tudo, me deixa sem nada, mas não me tira a tua presença. Me deixa sem nada, Senhor, mas me deixa ver a tua face. Ei, será que eu e você vivendo como cristãos pela metade, nós conseguiríamos olhar e ver a face de Deus? Nós podemos olhar para o nosso irmão e falar: eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a Deus. Será que sendo cristão pela metade, a gente vai viver isso? Só que Jó, mesmo entregando tudo e perdendo tudo, por amor a ele, por amor a Deus, ele no final da vida valeu a pena. Valeu a pena. E a palavra fala que restitui tudo em dobro, mas não tem como restituir filhos em dobro. Não existe essa possibilidade. Mesmo que ele tivesse 1000 filhos, não restituiria aqueles que ele perdeu. Só que a face de Deus vale até a perca de um filho. A face de Deus, a presença de Deus, estar diante de Deus, conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas de ver Ele, é tão maravilhoso, que vale até a perca de um filho. Querido, é uma palavra dura, às vezes parece: nossa, já será. Só que nós, por vezes, nos esquecemos que o primeiro cristão foi Jesus Cristo. E o que falar dele? Eu, para ser chamado de cristão, por que eu sou chamado de cristão? Ser cristão é imitador de Cristo. E o que Cristo fez? Qual foi a obra de Cristo aqui na terra? Abre lá para mim Filipenses 2, o versículo 7, o 6, 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Próximo.
sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que Jesus, Ele mesmo tendo alto cargo, mesmo sendo o maior de todos, Ele sendo o próprio Deus, Ele se entregou? Por que Ele fez isso? Por que eu sou chamado de cristão? Porque Jesus é o Cristo. E o que é ser Cristo? Ele mesmo sendo Deus, olhou para a terra e viu um povo que precisava de salvação. E a salvação desse povo queimava tão forte no coração de Deus. Ele amava tanto esse povo, que Ele se humilhou por esse povo. Ele se entregou por esse povo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E o que é ser cristão? É ter o mesmo pensamento de Cristo, ser igual a Cristo, me humilhar para a salvação das pessoas se for necessário, é me entregar, é viver para a salvação de pessoas se necessário. E isso é ser cristão. Porque falar que eu sou cristão só para ir para o céu, isso não é ser cristão. Cristão é imitador de Cristo, e Cristo viveu uma vida de entrega. Cristo viveu uma vida de esvaziamento. Ele se humilhou, se esvaziou, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Quem aqui tinha um velho homem e Deus salvou aqui? Amém, dá um amém aí. Eu não estou pregando sozinho, amém? Vocês estão me acompanhando, amém? Vocês estão entendendo? Jesus, Ele mudou a minha vida, cara. Ele mudou a sua vida, Ele transformou a sua história. Ele te deu uma nova oportunidade. E por que Ele fez isso? Porque dentro dele existia, o Gu, ele pregou uma palavra um dia que queima muito no meu coração. Toda vez que Jesus ia fazer um milagre, né, Gu? A palavra fala que Jesus, movido de íntima compaixão. Jesus, movido de íntima compaixão. Ele amava eu e você. Ele desde a criação do mundo, lá em Gênesis, Ele viu eu e você. E Ele estava disposto a se entregar por mim e por você. Só que Satanás tem colocado na nossa mente que ser cristão de verdade não vale a pena. E ele está tentando te segurar nessa cadeira que você está aí agora, tentando te segurar no emprego que você está, tentando te segurar na vida que você está, porque ele até aceita te perder, mas não aceita que você chegue, coloque os pés aí sobre as portas do inferno e comece a salvar pessoas. Ele até aceita perder você, mas não aceita que você viva pelo Evangelho. Ele até aceita perder você, mas não aceita que você salve mais ninguém. Ele até aceita perder você, mas não aceita que você salve os seus pais, que você salve, tire as pessoas das drogas, tire as pessoas dos vícios, que você tire as pessoas do sofrimento, que você tire as pessoas da angústia. E ele implantou uma mentalidade no meio dos cristãos, que é chato ser cristão por inteiro. E meu querido, posso te falar uma coisa? Você não tem noção como é maravilhoso ser pastor, cara. Não tem noção. Não tem. Não existe honra maior no reino de Deus do que você ser um homem usado por Deus. Não existe honra maior diante da sociedade do que você poder mudar a vida das pessoas. É difícil ser pastor, não sei o que. É difícil, a gente enfrenta a luta, é verdade, enfrenta. A gente enfrenta a renúncia, é verdade. Só que o que a gente recebe é infinitamente maior. Lá em João 15:15, abre para mim João 15:15. Olha o que fala. Jesus, ele começa a falar da árvore, da videira, que dá fruto e tudo mais. João 15 lá fala tudo isso. Mas só que chega lá em João 15:15, ele começa a falar para as pessoas pregar o Evangelho, para ir salvar as pessoas. E lá em João 15:15 ele fala: mas aquele que fizer isso, aquele que me ouvir, aquele que pregar o Evangelho, ele já não vai ser mais chamado servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe aquilo que está escondido para o mundo. Ele sabe o próximo passo. Ele tem visão aberta de Deus, daquilo que vai acontecer na vida dele. Tem resposta de Deus, se ele deve ir, prosseguir, não deve prosseguir. Assim como Davi: Senhor, estou desesperado aqui, Deus. Eu persigo esse povo. Senhor, se eu perseguir, eu vou alcançar. Senhor, se eu alcançar, eu vou ter vitória. E aí Deus fala: ei, Davi, pode perseguir, você vai alcançar e eu vou te dar a vitória. E não existe isso no mundo, querido. A certeza da salvação, a certeza de que Deus está conosco, a certeza de que mesmo que eu seja apedrejado, arrastado, escarnecido diante da sociedade,
eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que a palavra não volta vazia, eu tenho certeza que a palavra prega e queima os corações, eu tenho certeza que a palavra é o poder de Deus para a salvação das pessoas, eu tenho certeza que as pessoas vão ser tiradas de uma vida de angústia e de sofrimento e vão ser salvas, eu tenho certeza que eu vou poder fazer a diferença com o meu pouco, com a minha pouca entrega, com o meu pouco saber, com a minha pouca vivência, eu vou conseguir transformar a vida das pessoas. Eu tenho a certeza que vida de pessoas vão ser transformadas, e eu tenho certeza que chegar lá no céu, Jesus vai estar lá me esperando, assim como estava esperando Estevão de pé. Talvez eu não tenha a mesma honra de Estevão, talvez eu não seja nem perto, não chegue ao nível das botas, das sandálias de Estevão, mas eu tenho certeza que Cristo estará me esperando, e terá lá um galardão me esperando, e terá lá benefícios para mim, porque eu não só morri por Cristo, eu vivi por Cristo. E meu querido, não existe benefício maior, não existe prazer maior do que, além de morrer por Cristo, viver por Cristo. Viver por Cristo. Você pode pegar qualquer pastor, pode ser o pastor que mais reclama da vida, que mais reclama do ministério, que mais está entristecido. Então pega um pastor com depressão e pergunta para ele se vale a pena viver pelo ministério, se vale a pena viver por Jesus, se vale a pena viver pela salvação de pessoas. Pode perguntar, porque não existe coisa maior e melhor na vida de uma pessoa do que ser achado nele, do que ser amigo dele, do que viver o ministério de verdade. Amém? E querido, porque eu pregando isso para mim, ali na torre, cheguei ali hoje na torre, e eu preguei para os anjos primeiro, sabe? Eu tenho essas manias, antes de pregar para qualquer pessoa, eu prego para ninguém, eu fico pregando, eu prego a palavra ali, ó, como se eu estivesse pregando para os anjos, para Deus ouvir. E eu estava chorando. Sabe por quê, querido? Porque eu fui achado em um lugar de totalmente desonra. E a gente olha para a Bíblia, a gente vê várias pessoas assim, pessoas que não prestavam para nada, mas para Deus servia. Pessoas que foram abandonadas pelos próprios irmãos e foram entregues para os irmãos para ser escravo, mas para Deus ele podia ser um governante. Um cara que diante do povo dele, ele pegou e chegou ali e tentando salvar o povo dele, você está achando que você é quem? Quem que você acha que você é, Moisés? Você matou ali agora vai me matar também? Você acha que você é juiz diante de nós? E Deus pega um cara desmoralizado e faz dele um dos maiores líderes que a Bíblia e o mundo já viu. E eu e você? Será que eu e você está disposto? A gente está vivendo agora o momento que a gente vai passar da casa de paz, de poder ser cristão por inteiro, de poder fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer, aquilo que Cristo nos comissionou para fazer. Mas será que eu e você vamos escolher viver como cristãos pela metade, vivendo a minha vida politicamente correta e ir para o céu, e não ter nada de prazer nisso aqui? Ou a gente vai viver uma vida de renúncia, de entrega, às vezes de sofrimento, mas só que a gente vai viver uma vida como cristão por inteiro, e nós vamos não só morrer por Cristo, mas nós vamos viver por Cristo, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos ver pessoas se convertendo, nós vamos ver casamentos transformados, gerações transformadas, filhos aos pés de Jesus, pessoas felizes, pessoas entregues ao Pai, pessoas que eram escravizadas pela droga, humilhados pelo mundo, pela prostituição, por viver e querer ter aparência lá no mundo, e ver a vida dessas pessoas transformadas. Ou será que a gente vai continuar no nosso politicamente correto? Eu ir para o céu tá bom. E se você continuar assim, meu querido, é tudo que Satanás quer. Mas tudo que Deus quer é te ver como um cristão por inteiro, é ser um imitador de fato de Jesus Cristo. A gente pode ser um cristão pela metade, que na verdade não é cristão, é enganação. Ou a gente pode ser, como o pastor falou a respeito de Ana, a resposta do sonho de Deus. Ana foi a resposta do sonho de Deus. Será que eu e você queremos ser a resposta dos sonhos de Deus? Deus tem algo para fazer em Novo Horizonte, Deus tem algo para fazer no estado de São Paulo, no Brasil, e tem algo para fazer no mundo. E eu e você vamos ser resposta para isso? Ou vamos viver um evangelho de politicamente correto?